Ainda em pé, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Dê liberdade ao Espírito Santo. O Senhor, Ele conhece o nosso coração nessa noite. É tão maravilhoso nós podermos sentir a Sua presença, o Seu amor e também o Seu cuidado. Vamos orar, querido Deus e Pai. Na Tua presença nós estamos e nós queremos Te louvar pela oportunidade desse culto, por podermos celebrar o Teu santo nome, por entendermos que a nossa vida está totalmente na Tua dependência, que o nosso respirar, que o nosso existir está condicionado à Tua soberana vontade. E Senhor, nós estamos diante de Ti, realmente com o nosso coração, compreendendo e entendendo que precisamos cumprir com o propósito que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Por isso, Espírito Santo, molda-nos como vasos na mão do oleiro. Alcança sobre nós a Tua vontade, a Tua direção. Rompe dentro de nós com tudo que não Te agrada. Traz-nos para perto da Tua presença, porque de fato não sabemos viver sem a Tua presença. Fala, Senhor, com cada um. Fala conosco o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar o vosso lugar. Meus amados irmãos, quando olhamos em tudo aquilo que o Espírito pode manifestar em nosso coração, nós temos a compreensão o quão grande é o nosso Deus e o quanto o nosso Deus está disposto em falar, em ministrar, em tocar, em alcançar sobre as nossas vidas o que precisamos. E mesmo muitas coisas que nós nem sabemos pedir ou buscar, o Espírito Santo, Ele intercede por nós, fazendo compreender que quando nós olhamos para aquilo que está diante de nós, os nossos olhos estão como se estivessem com vendas, porque não sabemos aquilo que nos espera. Mas quando olhamos para o alto, e entendemos que a nossa fé, ela está depositada no Senhor, o nosso coração descansa, e Ele tem a compreensão que tudo posso naquele que me fortalece, que todas as coisas são possíveis ao que crê. Por isso, não sei como você está nesse culto, mas o Senhor sabe o meu e o teu coração. O Senhor sabe se estamos perto ou se estamos longe dEle. E nós precisamos, o nosso coração, ter a sensibilidade de buscá-lo e entendermos que a cada instante da nossa existência devemos ter uma profunda preocupação em chegarmos mais perto de Deus. Amém? Quantos querem estar mais perto do Senhor? Domingo passado, pregávamos aqui, realmente em uma direção que o Senhor tem colocado ao nosso coração, que precisamos trabalhar para Deus. E a nossa vida, entendamos todos nós, que ninguém de nós está aqui por acaso. E a nossa existência, ela não é marcada somente para uma sobrevivência, mas que de fato em Cristo Jesus, eu e você somos projeto de Deus, um projeto do céu, um projeto o qual o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, torna a estar dentro de nós, nos motivando a cumprirmos com esse propósito, a entendermos que não é pela nossa força, que muitas vezes não é naquilo que podemos, na capacidade, no nosso intelecto, naquilo que podemos promover através daquilo que somos, mas ter o entendimento que quando nós nos colocamos
e dispomos a nossa vida numa totalidade a Deus, o Senhor, Ele alcança uma boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Deus tem algo bom para você. Diga assim ao teu coração: Deus tem algo bom para mim. Deus tem algo agradável para mim. Deus tem algo perfeito para mim. E eu preciso ter a compreensão disso. Meus amados irmãos, desde o primeiro louvor, e se você prestou um pouco atenção naquilo que nós cantamos, nós louvamos a Deus muito sobre o triunfar, sobre aquilo que nos espera, sobre a eternidade com Deus. E de fato, a eternidade ela precisa estar em nosso coração, porque a eternidade, quando ela é posta como se fosse a minha casa, nós podemos desfrutar daquilo que é espiritual e não somente vivermos o nosso dia a dia naquilo que é natural, naquilo que é humano, naquilo que é terreno, porque tudo aquilo que é humano, nós muitas vezes vivemos tantas frustrações, tantas decepções. De repente você está hoje aqui diante de uma situação, de um gigante que está disposto contra a tua vida, mas entenda que quando nós olhamos, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais através da fé, nós podemos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. A nossa maior dificuldade, meus amados irmãos, e preste bem atenção no que o Senhor tem colocado no meu coração, é que muitas vezes nós olhamos tudo aquilo que Deus tem para conosco, olhamos numa direção como se fosse uma penitência. Às vezes achamos, e o diabo consegue trabalhar isso na nossa mente, e a nossa mente acaba reproduzindo isso, que quando olhamos às vezes para um culto, achamos que é um sacrifício, achamos que é algo difícil. E muitas vezes por qualquer situação podemos deixar de cultuar a Deus, porque às vezes na nossa mentalidade, o inimigo da nossa alma conseguiu produzir um sentimento que estar aqui dentro 2 horas é uma penitência. E se você analisar, quando o inimigo consegue trabalhar isso em nossa vida, nós tornamos a olhar tudo aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas como se fosse simplesmente só um sacrifício. Olhamos para a leitura da Bíblia, para a oração, para a consagração, jejum, para a oferta, o dízimo, tudo parece que torna a ser como algo que expressa um dolo através da nossa existência. Mas o irmão Pedro aqui, quando iniciou o culto, ele disse o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E meus amados irmãos, a diferença que quando nós entendemos aquilo que Deus representa sobre a nossa vida e o propósito que Ele tem através da nossa vida, nós começamos a distinguir que servir a Deus, trabalhar para Deus, não é uma penitência, mas é algo que produz satisfação, alegria, prazer na nossa alma. E quando falamos em trabalhar, não está condicionado em ser um pastor, somente um obreiro, alguém que cante, que louve, mas entendermos que Jesus ele deu uma ordem há mais de 2000 anos e disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Sexta-feira trabalhávamos no discipulado um pouco sobre isso, e entendermos que discípulo é um aluno, e um aluno que começa de fato a buscar aprender do seu mestre, princípios, propósitos, valores e direção. Quando nós temos no nosso coração o dispor de entender
que Deus ele nos chama para fazer discípulos de Cristo, não de pessoas. E eu frisei tanto isso no discipulado, que a intenção nossa como igreja de Cristo não é discipular pessoas em direção ao pastor Márcio, discipular pessoas na direção da instituição Igreja de Cristo. Não, a nossa missão, e é uma missão que é dada a milhares de pessoas que vivem no nosso planeta, e de fazer discípulos de todas as nações, não tendo a placa como sendo a primazia, mas entendendo que todos nós precisamos nos tornar verdadeiramente alunos de Cristo, não de uma religião, não de uma visão humana, mas daquilo que a Bíblia tem nos deixado como ensinamento, porque ela é poder de Deus, que transforma, que liberta, que cura, que salva, que alcança em nossas vidas grandes coisas. Mas eu preciso entender, e eu queria que com toda a sinceridade do teu coração você fizesse essa análise. O que nos últimos anos, ou nos últimos tempos, dentro do teu coração, tem realmente acontecido, promovido, produzido, como ideia de servir a Deus? Será que de fato o inimigo não conseguiu semear no teu coração que servir a Deus é uma penitência? Que servir a Deus é algo difícil? Eu queria que você desconstruísse isso no teu coração e entendesse que trabalhar, servir a Deus, ser um aluno de Cristo, um discípulo de Jesus, é o maior privilégio que nós alcançamos na nossa vida. E entendamos, meus amados irmãos, que ser discípulo, nós ganhamos um despertar aqui dentro, mas a maior função de um discípulo não está nessas quatro paredes, não está aqui dentro somente no culto de domingo. É importante e necessário nós cultuarmos, estarmos juntos. Crente precisa congregar, mas ser um discípulo é aonde nós colocarmos a planta do nosso pé todos os dias e alguém dizer: aí está um aluno, uma aluna de Cristo Jesus. Como está o teu coração? Será que de fato você consegue sentir esta alegria? Você consegue tirar do teu coração que é uma penitência e colocar dentro da tua alma o sentimento verdadeiro? Como é bom servir a Deus, como é bom trabalhar para Jesus, como é bom ser chamado aluno de Jesus Cristo, como é bom ter o privilégio que diante de todas as nações, seja agora no nosso horário brasileiro, em nosso Brasil, quantos cultos estão acontecendo a nível nacional, quantos cultos já aconteceram durante o dia em outros países espalhados pelo mundo. E entenda que o Espírito Santo, Ele está preparando de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, um povo que vai morar no céu. E você faz parte desse povo, porque fomos chamados, meus amados irmãos, para ser discípulos. Nós vivemos um momento, e eu repito e falo isso por várias vezes em cultos. Muitas vezes hoje há um engano daquilo que nós queremos entender sobre cristianismo. E entendamos todos nós, meus amados irmãos, que o culto não é um entretenimento.
O culto não é um momento de nós estarmos aqui juntos e achar que foi algo bacana, os louvores, a palavra, não. O culto é nós entendermos que nós fomos chamados para sermos discípulos. E a pergunta e a preocupação que eu preciso ter no meu coração: que aluno eu estou sendo? Um aluno que está aprendendo? Um aluno dedicado? Um aluno esforçado? Porque você sabe que hoje, através de um WhatsApp, de uma mídia, através de uma ligação, através às vezes de um olhar, de um abraço, de um aperto de mão, Deus está te usando verdadeiramente como um aluno, um discípulo dele. Amém? E nós queremos nessa noite discorrer aqui alguns versículos e nós entendermos. E hoje de repente será um pouco mais salgado num certo sentido, porque domingo passado o Espírito me moveu para falar sobre trabalhar para Deus. E hoje o Senhor tem instigado o meu coração, e na verdade já foi semana passada, em nós entendermos quais são as consequências sobre a nossa vida quando nós não trabalhamos para Deus, quando nós não nos dispomos em ser discípulos de Cristo. Porque como o pastor sempre fala, Deus não nos chama para ser só um senta-banco. Deus tem um princípio, Deus tem um propósito. Deus também não chama todos para serem pastores, para serem obreiros, para serem cantores. E vocês sabem, o pastor aqui, se cantar, né, é só chaveando a igreja para vocês ficar aqui dentro. Deus não chama todos na mesma direção. Mas a realidade é que eu preciso entender que se eu não me colocar como um verdadeiro aluno, há consequências sobre a minha vida. Porque diante daquilo que nós trabalhamos fisicamente, profissionalmente, nós alcançamos através disso a nossa renda, o nosso salário, a nossa sobrevivência. Mas na expectativa espiritual, naquilo que Deus espera das nossas vidas, Deus Ele quer que nós também aprendamos a servir, a frutificar e a cumprir um propósito que Ele tem para conosco. Eu não sei se você entende isso, mas para todos os dias da tua vida, Deus tem um plano. Não há um segundo da tua e da minha existência que não tenha um projeto de Deus. A ponto que ontem, quando eu conversava com o pastor, ele até mesmo colocava algo sobre o meu coração. Quando muitas vezes nós olhamos para a morte, e nós sabemos que a morte é uma realidade, e ninguém de nós aqui está livre. A Bíblia diz que todos nós somos entregues como ovelha a matadouro todos os dias. E todos os dias, hoje, quantas pessoas faleceram em nosso mundo, adentraram na eternidade. Mas ele falando, ele disse, assim como você olha agora as lavouras de trigo, estão maduras, e os produtores que plantaram trigo, eles não vão deixar estragar o trigo que está maduro, vão fazer o quê? Vão colher. E da mesma forma, Deus, Ele colhe o fruto quando está maduro. E a realidade da nossa vida é nós entendermos que um dia na nossa caminhada chegará o dia. E a realidade que nós precisamos ter sobre o nosso coração não é nós termos milhares de planos nessa vida, como ganhar mais dinheiro, como prosperar, como ser abençoado, como vencer circunstâncias, situações, como melhorar o casamento. Não, é nós entendermos que nós somos chamados para ser discípulos, que nós temos um tempo determinado por Deus aqui nessa terra, e que nós precisamos cumprir a nossa missão. Porque através de todos nós,
pessoas são alcançadas para a eternidade com Cristo. Então eu preciso entender que eu preciso servir, que eu preciso frutificar e eu preciso cumprir o meu propósito. Quando nós olhamos, o Senhor, Ele manifesta sobre as nossas vidas que nós precisamos entender que na nossa caminhada nós precisamos nos envolver, servir e produzir frutos espirituais. E quando nós não fizemos isso, vem sobre nós consequências. E essas consequências, elas não são punições que Deus torna sobre a nossa vida, mas torna sobre nós o frustrar do projeto que Deus tem sobre nós. Porque nós temos um poder de escolha em querer ou não querer, em fazer ou não fazer. E eu quero vos relatar algumas situações dos quais acontecem sobre a nossa vida quando nós deixamos de trabalhar a Deus, para Deus, quando nós deixamos de produzir frutos, quando nós deixamos realmente de ser discípulos. Nós podemos ver lá em Mateus 7,19. Coloca aí na projeção Mateus 7,19. Nos diz assim, 7,19, Mateus diz: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Meus amados irmãos, quem não trabalha espiritualmente, ele não frutifica. Ele acaba vivendo uma vida que fica estagnada. E na sua caminhada, muitas vezes, não há crescimento, não há algo que possa testificar do que Deus está fazendo. Uma vez eu escutei um louvor, não sei se alguém de vocês ouviu, um louvor com o título Crente Museu, que ele só tem experiências do seu passado, mas que no seu dia a dia não experimenta mais nada novo de Deus. Há 20 anos atrás, Deus falou comigo, há 30 anos, há 5 anos, mas ontem, hoje, o que Deus está falando contigo? Deus, Ele não nos chama para sermos crente museu, mas nós termos na nossa vida o entendimento que nós precisamos desenvolver. E quando o texto vai falar sobre fogo, ele vai mostrar que um dia haverá um juízo. E a nossa existência precisa compreender que na nossa vida nós precisamos produzir bons frutos. O que estamos produzindo, irmãos? É interessante que o texto de Jesus, ele relata a existência que devem ser bons frutos, porque existem maus frutos. O que você, o que eu, estamos produzindo através da nossa vida? Entenda que frutos são produzidos não para si mesmo, mas para os outros. Uma árvore não se alimenta dos seus frutos. Você está entendendo? Que fruto a tua esposa está colhendo de você, marido? Que fruto você, esposa, está produzindo, esposo, está produzindo? Que fruto os teus filhos estão enxergando sobre a tua vida? Que frutos os teus pais, irmãos? O que estamos produzindo? O texto é claro que se nós não produzirmos bons frutos, o que acontece? O texto vai dizer: corta-se e lança-se no fogo. Eu tenho uma missão como discípulo de Jesus: produzir bons frutos.
Então, se eu não trabalhar para Deus, entenda que na vida espiritual, eu torno a ter uma esterilidade, eu fico estéril, não produzo. Por isso, trabalhar para Deus, Ele traz o oposto sobre a nossa vida, nós começamos a produzir frutos. E eu não sei, os irmãos, quantos de vocês aqui, daqui a pouco tem, no seu jardim, alguma árvore que produz fruto. E você sabe que quando você a plantou, ela não produz fruto imediatamente. Apesar que hoje temos tantas tecnologias que rapidamente produzem fruto. Mas como é bom você plantar e você poder colher o primeiro fruto daquela árvore. Traz um sentimento de satisfação, porque algo que foi empenhado, algo que foi investido, demonstra recompensa. E da mesma forma, meus amados irmãos, nós precisamos entender que Jesus um dia investiu na nossa vida, e o investimento dele foi morte, foi cruz, foi sangue. Ele teve que morrer por nossas vidas, para que nós pudéssemos nascer. E a expectativa dele sobre as nossas vidas é que nós venhamos produzir frutos. É uma essência, é um princípio. Porque quando nós não trabalhamos para Deus, quando nós não somos discípulos, quando a nossa vida só está na preocupação material, naquilo que podemos fazer nessa vida, irmãos, nós acabamos não produzindo frutos. E eu repito, produzir frutos. Nós fazemos algo aqui na igreja, sim, mas os maiores frutos são produzidos aonde nós convivemos todos os dias. Dentro da nossa casa, no meio das pessoas em que nós trabalhamos, com as pessoas que nós nos envolvemos. Porque Deus nos chamou para ser luz desse mundo, sal dessa terra. Entendamos que alguém pode se aproximar para perto de Deus através da nossa vida, mas alguém também pode se afastar de Deus por consequência de maus frutos que possamos produzir através da nossa existência. Então precisamos ter no nosso coração o sentimento de não sermos estéreis espiritualmente, mas produzirmos frutos, trabalhar para Deus. E como isso acontece quando nós olhamos para as coisas do Senhor e não enxergamos elas como uma penitência, mas temos prazer de estar na presença de Deus, temos prazer de fazer aquilo que Deus quer. Meus amados irmãos, domingo passado eu tornei a representação do que a Bíblia vai falar, que quando nós damos um copo de água ao profeta, nós já recebemos galardão de profeta. Se você olhar, existe algo mais simples do que você só dar um copo. Deus está dizendo aquilo que nós realizamos com alegria, não com sentimento de penitência, não como sentimento, não, eu preciso, eu devo, não. Quando eu coloco no meu coração, alegrei-me em ser um discípulo de Jesus. Efésios 2:10, coloque no data show aí, Efésios 2:10. Nós podemos entender que quando nós deixamos de trabalhar, acontece algo sobre o nosso coração, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sabe a maior pergunta que às vezes é ouvida? Pastor, o que eu devo fazer? E parece que nós vivemos uma crise de identidade tão grande. Será que realmente, meu amado irmão e irmã, você não sabe o que você deve fazer? Não sei se você está entendendo a pergunta, mas quantas vezes nós chegamos diante de Deus
E nós dizemos: Deus, mas o que tu tens da minha vida? O que eu devo fazer? E às vezes estamos como o povo de Israel, andando em círculos. Um povo andou 40 anos, e a ideia de Deus era algumas semanas. Às vezes a nossa vida anda em círculos, e círculos, e círculos, e sempre voltamos à mesma estaca, no mesmo ponto. E aí dizemos: Deus, mas o que tu tens na minha vida? Qual o propósito? Ei, Paulo vai dizer: porque nós somos criatura de Deus, feitura dele, criados em quem? Em Cristo Jesus, para as boas obras a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Olhe bem para mim. Deus preparou antes, de antemão, obras para você realizar. A preocupação nossa não deve ser o que fazer, mas como fazer. Porque o que nós devemos fazer, Deus, Ele já preparou sobre as nossas vidas. É a mesma história que quando nós vemos Moisés, 40 anos no deserto, Deus o desafia para chegar diante do faraó, e ele disse: a minha língua está dura, porque 40 anos estava cuidando de um rebanho de ovelhas. A eloquência que ele tinha aprendido 40 anos antes no Egito se foram. E ele pergunta a Deus, e Deus só diz assim: tão somente abra a tua boca e eu falarei através de ti. Eu sei que você já experimentou isso, às vezes com alguém, um vizinho, um colega de trabalho. O que eu vou falar para aquela pessoa? Mas quando o crente abre a boca, ele não precisa ter um sermão pronto, ele não precisa decorar um texto e pensar o que ele deve falar. Quando um cristão é discípulo de Jesus, ele abre a boca e o Espírito começa a falar. Você está entendendo? Nós vivemos uma geração que parece que as bocas estão sendo costuradas e estamos deixando de falar. Fale de Jesus. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu um dia me envergonharei de ti diante do meu Pai. Não te preocupe o que você deve fazer, preocupe-se em abrir a tua boca. Preocupe-se em você digitar o início de uma frase no WhatsApp para alguém, porque o Espírito Santo, Ele está dentro de você, e Ele de fato, Ele quer fazer uma grande obra através da tua vida, mas nós precisamos ser discípulos, alunos, obedientes, porque Deus já preparou. Eu não sei se você entende isso, mas Deus, Ele já preparou o que nós deveríamos fazer, aonde nós deveríamos andar. E isso é fantástico, porque nós podemos descansar. Não é o nosso planejamento, não é a nossa estratégia, nós somente devemos obedecer. O Espírito Santo, Ele tem planos, Ele tem projetos. Se nós nos colocarmos à disposição, meus amados irmãos, você chegar amanhã e você dizer: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, você vai ver que o Espírito Santo, Ele vai abrir a porta para você falar com alguém, para você trazer uma mensagem para alguém, para você abraçar alguém. Ele vai te usar. Mas eu preciso estar disposto. Deus já preparou tudo. 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14.
Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Nós precisamos entender que nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor nos dá. Feche os teus olhos. Abra a tua mão. Deixa o Espírito Santo revelar ao teu coração o que Ele já te deu. Começa a perceber que Deus te deu ferramentas. Dons são ferramentas. Quantas vezes alguém vai dizer: ah, pastor, mas se eu cantasse eu ia fazer a obra. Se eu pregasse eu ia fazer a obra. Não, irmão. Deus já te deu algo para fazer. Deus já deu. Deus já deu. As tuas mãos foram dadas para abençoar. Não negligencie o dom, a ferramenta que Deus já tem te dado. Sinta prazer em cumprir o chamado. Pastor, eu iniciei ontem. Deus já deu, já está na tua mão. Pastor, como eu vou fazer? Não te preocupa, Deus já te deu. Ele vai te usar. Ele está contigo. Por isso, sermos discípulos, meus amados irmãos, não tem a ver na posição que eu posso ter, no cargo que eu posso ter, no destaque que eu posso representar. Porque quem está nos enxergando é Deus. Quem está enxergando e contemplando o nosso coração é Deus. Quem sabe a intenção da nossa vida é Deus. Deixa Ele te usar. Existe algo que você não pode perder. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Se Deus te instiga a orar por alguém, ore. Se Deus falar ao teu coração, visite alguém para orar, ore. Não perca oportunidades. Abra os teus olhos, 2 Tessalonicenses 3:10. Paulo, ele traz algo forte, ele diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo foi muito direto, profundo, e é claro que ele estava falando sobre a vida humana aqui, que nós temos que ter o prazer de trabalhar humanamente para nos sustentarmos, mas ele também fala através desse versículo, fazendo entender que nós precisamos trabalhar para Deus, que nós não podemos estar ociosos, porque todas as vezes que um cristão fica ocioso, ele enfraquece espiritualmente, ele desanima, ele para na caminhada, o seu casamento começa a naufragar, a sua família começa a ter ruína. Porque Deus não nos chama para ficarmos de braços cruzados espiritualmente. Lembro do início da mensagem, Deus nos chama para sermos discípulos, Deus Ele nos chama para sermos alunos. A missão de Cristo foi: ir de pregar o Evangelho a toda criatura, ir de fazer discípulos de todas as nações. Deus não mandou nós enchermos igrejas de telespectadores. Deus mandou nós fazermos discípulos.
E se eu não pregar isso, eu não estou cumprindo com a missão que Deus me deu. Porque a missão é irmos e fazermos discípulos. Os nossos filhos precisam ser discípulos não nossos, mas de Cristo. As pessoas que nós evangelizarmos precisam entender, mas nós não podemos estar ociosos, nós precisamos trabalhar, porque senão nós vamos acabar nos tornando novamente escravos da nossa própria carne, da nossa natureza humana. E daqui a pouco, meus amados irmãos, eu sei que às vezes no nosso corpo nós sentimos preguiça, mas nós estamos vivendo um momento, meus amados irmãos, que parece que existe uma preguiça espiritual. Vamos fazer algo para Deus? Não. Vamos para o culto? Não. Vamos orar? Não. Tudo na nossa vida nós achamos difícil. E me desculpem a franqueza, e eu prego isso para a minha vida, nós muitas vezes estamos nos tornando preguiçosos espiritualmente, sem vontade, sem esforço, sem dedicação. Nós queremos as bênçãos, nós queremos as vitórias, nós queremos promessas, nós queremos tantas coisas de Deus, mas não queremos cumprir a nossa parte. Se você aí no teu trabalho, seja você sendo empregado ou sendo aí um empresário, se você não trabalhar, você não terá o rendimento no final do mês. Mas agora, por que para Deus nós devemos ter um outro entendimento? Repito novamente, quando nós temos na nossa mente que trabalhar para Deus é uma penitência, é um sacrifício, nós desanimamos. Mas quando nós entendemos que fazermos a vontade de Deus é algo que produz alegria, gozo, paz, felicidade, ânimo, nós tornamos a viver grandes coisas da nossa vida para com Ele, e a preguiça espiritual, ela vai embora. Eu não quero que você me leve a mal, mas eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está ao teu lado e diga a ela assim com muita suavidade: sai, preguiça. Porque às vezes nós precisamos voltar ao culto de libertação. Sai, preguiça. É uma realidade, meus amados irmãos. Nós precisamos viver e alcançar os talentos. Mateus 25, não precisa colocar no data show. Deus, Ele vai falar sobre a parábola dos talentos. E o texto vai dizer que Deus deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que tinha 5 lutou, trabalhou, não foi preguiçoso, trabalhou e ganhou mais 5. O que recebeu 2, trabalhou, não foi preguiçoso, trabalhou, ganhou mais 2, 4, 5, 10, 2, 4. Mas o que ganhou só 1, com medo do seu dono, enterrou aquele talento. E quando o seu dono voltou e viu que ele enterrou o seu talento, a justiça, o juízo e a sentença foi determinada àquela pessoa, a ponto que ele perdeu aquilo que ele não tinha. Por quê? Porque simplesmente deixou de trabalhar. Eu queria que você entendesse, meus amados irmãos, que não fazer o mal, preste bem atenção, que não fazer o mal não é o mesmo que fazer o bem.
Hoje tantas pessoas dizem, mas eu não faço mal a ninguém. Mas não é a mesma coisa que fazer o bem. Simplesmente não fazer o mal acarreta sobre muitas vezes o nosso coração o entendimento que nós estamos deixando de ser fiéis e nos tornamos infiéis, porque a ordem de Cristo é que nós devemos fazer o bem. E para finalizar, eu queria que fosse colocado no Data Show a palavra do Senhor, que cativa em nossos corações o entendimento que precisamos buscar a Deus. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 vai mostrar que nós temos uma obrigação, o qual Deus coloca sobre a nossa vida, que diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a quem? A quem? A quem? Mas principalmente aos domésticos. A Bíblia diz doméstico, diz a família da fé, a igreja. Se eu não cumprir na minha vida esse entendimento, eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, não fui com a cara do outro. Meus amados irmãos, Deus, Ele nos chamou para sermos discípulos dEle, obedientes a Ele. E nós precisamos entender que a nossa missão é dizer o que o texto diz: enquanto temos. O que significa isso? Que chegará um momento da nossa vida que não restará mais tempo. Para muitos hoje, o tempo findou e não puderam reconciliar-se com a esposa, com o esposo, com filhos, com pais. Partiram para a eternidade, cheios com coração de ira, de raiva. Que a Bíblia diz que aquele que não perdoa, Deus também não perdoa. Mas todos nós estamos ainda num tempo chamado, realmente ainda um tempo oportuno. Enquanto temos tempo, façamos o bem. A quem? Aquele vizinho que traz uma coisa, que ajuda. Também, mas a todos. Aqueles que são bons, aqueles que são maus. Essa é a direção de Deus. Mas para finalizar, eu quero que você entenda que o texto de Paulo vai dizer, mas principalmente aos irmãos da fé. Qual benefício você tem dado a um irmão, uma irmã tua? Deu? O que estamos fazendo? Repito o que muitas vezes já falei aqui. Estamos tão preocupados com o nosso umbigo muitas vezes. Eu sofro, eu estou com luta, eu estou com dificuldade. Mas irmãos, se você perguntar, todos lutam, todos têm dificuldades. E eu sei, porque eu sou pastor e conheço a grande maioria naquilo que passa. Mas nós estamos desafiados a trabalhar, a sermos discípulos de Jesus. E o nosso desafio é fazer o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos. Tire da cabeça que um irmão teu é um inimigo. Tire da cabeça que uma irmã tua é uma inimiga. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa batalha é no mundo espiritual. As tristezas que nós sentimos, os embates, as afrontas. Claro, Deus usa pessoas como também o diabo usa. Mas a nossa função como cristão é ser luz, é fazer o bem a todos. Se coloca em pé. Fecha os teus olhos. 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 Fecha os teus ol
Vamos começar por casa? Fecha os teus olhos. Você, marido, preste bem atenção. Você, marido, esposo, que bem você está fazendo a tua esposa? Esposa, que bem você está fazendo ao teu marido? O que você está produzindo? Que discípulo você está sendo dentro da tua casa? Quem você está sendo para os teus pais, para os teus filhos? Ei, Deus, Ele nos chama a trabalhar. E o nosso trabalho começa dentro das nossas casas. Nós precisamos ser achados fiéis. Eu vou falar tudo o que o Espírito Santo me coloca no coração. Quantas vezes, marido, você tem feito a tua esposa chorar com atitudes, com ações erradas? Quantas vezes você, esposa, com teu nervosismo, com a tua falta de paciência, tem trazido sentimentos errados no coração do teu esposo? Ei, você é discípulo de Jesus. Eu queria que você se posicionasse nessa noite como se você fosse um dos 12. E é interessante que Jesus, Ele não chamou pessoas letradas, as pessoas mais sábias daquela época. Ele chamou pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, mas Ele fez deles discípulos. E se você não entender quem você é, você nunca irá se portar como você deveria ser, como um verdadeiro aluno de Cristo. Se você não está disposto a aprender com Jesus, você nunca entenderá a fé, você nunca entenderá o propósito da tua vida, você sempre andará em círculos. Mas quando você compreender que não tem nada a ver contigo, com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja, com aquilo que você almeja, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida, e colocar sobre a tua vida o sentimento verdadeiro de ser discípulo, porque o discípulo de Cristo, ele serve e não é servido, ele frutifica e ele cumpre um propósito que não é humano, mas que é do céu. Eu preciso fazer um apelo. Eu queria que você ficasse de olhos fechados. Há pessoas aqui nessa noite que precisam fazer um novo concerto dentro do seu coração. Você tem perdido a alegria, e muitas vezes servir a Deus tem sido uma penitência, mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para trabalhar e ter prazer de fazer a sua obra e a sua vontade. Por isso, se você no seu coração nessa noite está sentindo que você precisa tomar uma decisão e recomeçar, eu queria que você levantasse a tua mão, todos de olhos fechados. É você e Deus. Mãos estão se levantando. Fique com a tua mão erguida ao céu. Fique. O Senhor está enxergando a tua posição. Várias mãos se erguem.
Fale com Deus nesse momento. Como você está? Jesus te ama tanto. Ele não te abandonou, pelo contrário, Ele te escolheu a dedo. E Ele te disse: você é discípulo meu. Você é aluno, aluna. Ei, que privilégio. Sinta essa alegria. Ei, tem mais alguém aqui nessa noite. Levanta tua mão para Jesus. Diga: Senhor, eu preciso recomeçar. É contigo mesmo, meu irmão. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E entenda que Ele te abraça aqui nessa noite. Oh, aleluia. Ele não está aqui para diante da tua vida realmente promover algo errado. Ele não está aqui para te punir nessa noite, mas Ele revela através da sua palavra que o não trabalhar, Ele traz consequências, e são consequências que nós iremos produzir. Não são punições de Deus, são posições nossas. Pode baixar a mão. Eu quero convidar nesse momento a todos que sentirem vir aqui na frente. Os obreiros passam, o grupo estará cantando. Nós queremos orar sobre a tua vida. Se você no teu coração tem um desejo de dizer: Deus, eu quero trabalhar mais, ou eu quero voltar a trabalhar, venha. E você que já levantou a mão, se você tem essa liberdade no teu coração e quiser vir aqui à frente, eu convido a você vir também. E eu queria que todos continuassem de olhos fechados, né? Se você não vir aqui na frente, fique de olhos fechados, porque uma batalha espiritual está acontecendo aqui nessa noite. E o Senhor está rompendo com barreiras. O Senhor está alcançando graça e vitória. Mas tome um passo de fé e venha aqui à frente nessa noite, porque Deus tem uma vitória sobre a tua vida. Deus tem uma posição a alcançar na tua alma. Ele te ama, Ele te fortalece, Ele tem cura, Ele tem recomeço, Ele tem renovo. Ei, não interessa o que já aconteceu, o que interessa é você olhar para o futuro que você desconhece e entender que o Senhor estará no controle, que o Senhor estará cuidando de tudo, que o Senhor estará cumprindo com a sua vontade na sua alma e também na sua vida, porque Deus, Ele tem vitória, Ele tem promessa, Ele tem grandes coisas a fazer. Nós vamos cantar. Pode vir um pouco mais para frente. Igreja, ora, fecha os teus olhos, ora. Você ficou no teu banco, pegue na mão da pessoa que está ao teu lado, começa a orar, começa a levantar um clamor, começa a falar com Deus, começa a chamar a atenção. Deus, Ele conhece a tua vida, mas te coloca como um discípulo nessa noite, e nós vamos orar pelos nossos irmãos, e você ora aí pela pessoa que está ao teu lado, começa a levantar um grande clamor, porque o Senhor é o Deus de vitória.